Epístola aos Hebreus, capítulo de número 3, versículo de número 12. Enquanto você acha o texto aí, eu vou fazendo os agradecimentos. Eu quero agradecer a Deus por todo este final de semana, onde nos concedeu a graça da sua poderosa presença em nos desligar um pouco da cidade e mergulhar de cabeça e sem preocupação de nada na presença dele. Aleluia. Nesse retiro espiritual que é tremendo. Os irmãos que estavam lá puderam viver momentos maravilhosos na presença de Deus. Eu sei que eu vivi, e eu louvo a Deus porque a sua graça e a sua bondade foi comigo, e em um momento do encontro eu pude ouvir a voz do Senhor. E é debaixo daquilo que Ele falou comigo que eu vou pregar nesta noite. E os irmãos que estavam no encontro devem estar cansados, acabaram de me ouvir. E aprove o Senhor que nessa noite eu fosse aquele que iria servir a igreja dele. Então, vamos fazer a leitura do texto sagrado, carta ou epístola aos Hebreus, capítulo de número 3, verso de número 12, diz assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. E assim eu termino a leitura deste texto. Debaixo do que Jesus me direcionou, uma experiência onde nós ouvimos a voz dele, Deus ele falou ao meu coração. Sabe as pessoas que fogem do culto, que ficam arrumando coisas para fazer na hora do culto? Às vezes elas estão gritando por socorro. Porque quem fica lá na porta sabe que não se tem tanta necessidade de tanto movimento, e a única motivação de tanto ir, voltar, estar ali bebendo água, estar ali indo no banheiro, não é necessidade muitas vezes. É somente uma vontade de fugir do culto. E de fato, isso são gritos da carne. São manifestações da carne que não quer se prender ao Deus vivo. E o Senhor disse para mim: essas pessoas estão precisando e clamando por ajuda.
E aí então o Senhor me trouxe esse texto da carta aos Hebreus, onde o escritor está dizendo: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau, um coração que se afaste, descrente e que se afaste do Deus vivo. Essa experiência me impactou, porque muitas das vezes nós olhamos para essa situação porque existe um zelo que consome o nosso coração. E muitas das vezes nós não olhamos para essas pessoas como pessoas que precisam de ajuda, mas somente como pessoas que estão desprezando a Deus, estão desprezando o momento do louvor, o momento da palavra de Deus. Porque de fato é isso que essas pessoas estão fazendo. Então, quando se tem alguém aqui na tribuna falando da palavra de Deus, é Deus falando. E nós sabemos que o movimento de ir, de vir, de ir ao banheiro, de beber uma água, de estar se movimentando para fugir do culto, é um desprezo pela palavra do Senhor. Mas é um desprezo de alguém que não está, aleluia, sujeitando a sua carne. Então é alguém que precisa da minha e da tua ajuda. Mas às vezes falta o quê? Um olhar de misericórdia nos nossos corações. A situação se torna tão irritante aos nossos corações que nós não conseguimos contemplar desta forma. E foi um choque, uma realidade, onde Jesus me levou para uma atmosfera de contemplar um grito de socorro. Existem pessoas gritando por socorro, mas não com seus lábios. Existem pessoas gritando por socorro, mas não pedindo ajuda. Existem pessoas gritando por socorro e o Espírito Santo de Deus tem ministrado as nossas vidas e nós temos discernimento de Deus para saber quem são essas pessoas. Nós somos a igreja do Senhor, amém? Amém. E aqui não é lugar de apontamento. Esse não é o intuito desta palavra. O intuito desta palavra é fazer com que nós olhemos para as coisas que estão acontecendo da nossa volta e olhemos como Cristo olha, olhemos como Cristo vê. O autor da Epístola aos Hebreus vai nos dizer para não termos um coração mau e descrente que nos afaste do Deus vivo. O nosso coração, ele é perverso. O nosso coração é enganoso. E no verso 13 ele diz: pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias. A oração do pastor e aquilo que ele proporcionou à igreja, direcionou à igreja, trouxe uma confirmação dentro deste texto. Existem muitas pessoas que não estão vindo à igreja. Existem muitas pessoas que estão deixando de congregar. E o texto está dizendo: animem-se uns aos outros todos os dias. Todos os dias. E foi direcionado aqui para que nós orássemos e jejuássemos por pessoas que não estão presentes aos cultos. E se não conseguem vir aos cultos, como está então a sua vida espiritual? Se não conseguem congregar, podem eles dizer: eu estou bem espiritualmente?
se não conseguem estar no local onde nós transbordamos da alegria, o local onde Deus manifesta a sua presença, pode essas pessoas dizer: eu estou bem. Animem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. O autor, ainda inspirado pelo Espírito Santo, nos exorta a fazer isso, não amanhã, mas agora, como Mateus foi agora, dizer para alguém: não se mata, Jesus tem uma obra na sua vida. Ele foi lá cumprir esta palavra que está aqui. Vai lá, o pastor liberou, vai lá, prega para ele, fala do amor de Cristo. Glória a Deus. Então ele foi cumprir o que está escrito, animar alguém no dia chamado hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo pecado. Veja que o endurecimento é consequência da entrega do meu se doar às vontades da minha carne. Então, quando alguém tem por muito tempo um comportamento de rejeitar a palavra, ela vai sendo endurecida pelo pecado. Quando alguém tem por muito tempo fugido do momento do culto, do momento da palavra, quando alguém não consegue ficar no seu lugar por muito tempo fazendo isso, ela vai sendo endurecida pelo engano do pecado. Porque o pecado engana. Não, eu senti sede. Não, eu senti vontade de ir no banheiro. Não, eu senti vontade de tomar um ar. Eu senti vontade de estar lá fora. Eu não consigo estar aqui, meu Deus. O pecado está enganando. E o texto está dizendo: animem-se uns aos outros. Em algumas versões diz: exorta-te. A palavra exortar no grego é: esteja do lado dele. Seja um braço para essa pessoa. E direcionado por esta palavra, o Senhor me conduziu a Lucas, capítulo de número 15, onde a gente vai ver as 3 parábolas a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. O Evangelho de Lucas é um minucioso evangelho. É o Evangelho dos gentios. É o Evangelho também das mulheres. É o Evangelho que tem como autor, doutor, que se preocupou em colocar detalhe por detalhe de muitas coisas que Jesus fez e viveu e que os discípulos fizeram e viveram. Este Evangelho e tem uma característica singular. Ele é escrito para os gentios e tem o objetivo de mostrar para as pessoas que não eram e não faziam parte da cultura judaica que Jesus, que é o Filho do Homem, veio para salvar o que estava perdido. É o Evangelho dos marginais, daqueles que estavam à beira da sociedade. Este Evangelho também tem uma característica própria. Lucas, embora ele fosse doutor, embora ele tivesse essa característica de um homem erudito, de um homem que aprendeu,
né? Acredita-se que ele estudou ali no Egito, que ele foi formado em medicina ali no Egito. Ele tem uma característica, além de ser um teólogo, além de ser um homem de conhecimento, Lucas, ele é um homem espiritual. Lucas, ele é tão espiritual que ele foi cativado pela vida de oração de Jesus. É um evangelho que enfatiza a vida de oração de Jesus. Quando nós estudamos o evangelho de Lucas, você pode perceber que Jesus, ele é apresentado como o homem perfeito, sendo o evangelho é escrito para gregos, para gentios, para homens que na sua época eram os homens do conhecimento, os homens da filosofia, os homens que buscavam a perfeição. Aí Lucas escreve para esse público e fala: ei, vocês procuram um homem perfeito? Ele está aqui. E esse homem perfeito, ele é um homem de oração. Ele é um homem que faz a obra, mas quando tem tempo, ele está com o dono da obra. Então Lucas, ele enfatiza esse ministério de Jesus, é uma característica desse evangelho. Quando nós entramos em Lucas capítulo 15, esse capítulo é chamado de o coração do evangelho. Como disse, o objetivo de Lucas é mostrar que Jesus veio para os gentios, para os perdidos, para os marginais, para as prostitutas, para os pecadores. E este capítulo 15 é o coração por conta disso. O versículo de número 1 diz: aproximando-se Jesus de todos os publicanos e pecadores para o ouvir, os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. A parábola que se inicia resultado do ambiente e da conversa do ambiente. Jesus está aqui com publicanos e pecadores, e esses homens que são vistos como marginais, que estão à beira da sociedade da época, o objetivo desses homens é ouvir a Jesus. E aí do outro lado a gente tem também um grupo, fariseus e escribas. De um lado, os marginais, os pecadores. Do outro lado, a classe de respeito, renomada, a classe cheia de status, os religiosos. Esses homens estão questionando o fato de Jesus andar, estar, comer com homens que estão à margem da sociedade. E aí então vai ser este o motivo pelo qual Jesus vai contar esta parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Perceba que a parábola é motivada pelo questionamento. Estão questionando Jesus: por que você está com esse grupo? Esse grupo aí não é para rabinos andar. Você faz parte da alta classe. Aí ele fala: não, você não entendeu nada. Qual é o homem que, tendo 100 ovelhas, não busca até encontrá-la? Pense que 100 ovelhas é um grande rebanho para a época.
e que muitas das vezes eles teriam de sair do aprisco e ir em direção a um pasto. Se a ovelha se perde na ida, ou se ela se perde na volta, ela se perde por distração. E esse pastor, ele é tão dedicado a encontrá-la, que o texto diz assim, que ele busca até encontrá-la. Veja que a busca do pastor não é limitada, mas é até encontrá-la. Seja com vida ou seja com morte, ele não para de buscar aquela que está perdida. Aleluia, glória a Deus. Se o pastor chegasse e ela estivesse morta, só assim ele pararia de buscar ela. Eu estou vivo, você está vivo. Glória a Deus, aleluia. Ele busca até encontrar. Ele não se cansa de buscar a minha e a tua vida. Ele não se cansa, ele vai de um lado, ele vai para o outro, ele busca a ovelha perdida até encontrá-la. É por isso que eu e você estamos aqui hoje, porque ele foi até nos encontrar. Que mérito eu tenho de estar aqui? Que mérito você tem de estar aqui? Foi ele que buscou você até te encontrar. Glória a Deus. O pastor busca até encontrá-la. E quando encontra, ele põe sobre os ombros. Ele garante a nossa volta, o nosso retorno até este lugar, do lugar onde nós não devemos sair de modo nenhum. A ovelha não volta, é o pastor que traz ela nos ombros. Ele te traz até este lugar. Ele garante todo o peso. Aprenda uma coisa: servir a Deus, como disse lá no encontro com Deus, não é por esforço próprio. Ele te carrega nos ombros na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Para de ficar pensando: eu estou firme na igreja porque estou orando. Está orando porque Ele está te levando à oração. Glória a Deus. Eu estou firme na igreja porque leio a palavra todo dia. Está lendo a palavra porque Ele te leva a ler a palavra. Aqui não é por esforço próprio. Está se santificando por quê? Porque Ele te santifica. Ele é a sua força. É um socorro bem presente na hora da angústia. Glória a Deus, aleluia. Enquanto eu e você estivermos indo na nossa força, se prepara, Vasco, porque ela vai acabar. Aleluia. Mas aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças. Glória a Deus. Esses aí, eles continuam indo mesmo sem força, porque a sua força é o Senhor. Eles não confiam em si mesmo, porque o homem que confia em si mesmo tem como fim o quê? Oh, glória ao Espírito Santo de Deus. E indo para casa, reúne amigos, vizinhos, dizendo: alegrem-se comigo. A ingenuidade da ovelha, ela é extraordinária. Essa palavra me ministrou porque quando nós estávamos lá no sítio, tinha um animal lá parecido com ovelha, mas não era ovelha. E ele chegou bem perto de mim, cheirou minha mão. Aí ele parece que viu que não era o pastor e saiu fora.
Mas a ovelha não vê direito. Mas a ovelha ouve. Aleluia. Crente não anda pela vista, ele anda pela fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Aleluia. Nós devemos colocar bem enraizada no nosso coração uma verdade. Andar por vista é fracassar. Andar por fé é prosperar. Aleluia. Quem anda por fé e não por vista, vê o mar abrir. Quem anda por fé e não por vista, vê muralha cair. Quem anda por fé e não por vista, derruba gigante. Quem anda por fé e não por vista é arrebatado. Quem anda por fé e não por vista entra na fornalha e sai de lá sem nenhum, aleluia, queimadura, nem cheiro de fumaça sobre a sua aleluia. O problema é que nós não enxergamos e queremos andar por vista. Aí eu olho para a minha situação, para o problema que está na minha frente, para a dificuldade que está na minha frente. Acabou. Não vou conseguir, eu vou parar, vou desistir. Ei, ovelha. O estranho chegou bem perto, mas eu ouvi e sei, esse não é Deus. Essa não é a vontade de Deus. Discernimento. A ovelha conhece a voz do pastor. Aleluia. Veja que a busca que o pastor tem encontra a ovelha não é passivo, ele é ativo. Ele sai da onde ele está. Porque a ovelha é ingênua, ela se perdeu, ela se distraiu e se perdeu. Então ele vai de encontro a minha e a sua vida até encontrar. Ele não é passivo, ele está indo de lugares a lugares, buscando aqueles que estão perdidos. Foi isso que Jesus fez. Eu vim buscar aquilo que estava perdido. Eu vim atrás das ovelhas perdidas de Israel. Jesus por diversas vezes, em várias passagens, falou isso. Então ele busca até encontrar. E ele provou isso na cruz do Calvário. Porque ele foi até aquela cruz, até aquele madeiro. E naquele madeiro foi envergonhado e humilhado publicamente. Mas quando no terceiro dia ele sai do sepulcro, ele encontra Pedro pescando, ele fala: vem, agora eu te carrego no ombro. Pode voltar, Pedro. Ah, mas eu estou nu. Só que se eu chegar perto de você e você perceber quem eu sou, você vai se cobrir. Por quê? Porque você tem um relacionamento comigo. Eu vou acertando a sua vida, eu vou colocando no eixo, eu vou cobrindo a sua nudez, eu vou cobrindo a sua vergonha. Só o fato de eu me aproximar de você, eu vou gerar vergonha, vergonha que você não tinha. Aí ele põe as vestes dele. Ele carregou eu e você nos ombros lá na cruz do Calvário. Aleluia. Ele carregou o meu e o seu pecado lá na cruz do Calvário. Quando eu e você estávamos perdidos em nossos pecados e delitos, Ele, aleluia, cumprindo Isaías capítulo de número 53, levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ei, foi Ele que fez isso, foi Ele que nos carregou de volta, foi Ele que nos deu um novo acesso, foi Ele que construiu um novo e vivo caminho, foi Ele que aplanou os caminhos tortuosos da nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A segunda parábola, a da mulher
dracma. Versículo de número 8. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa, procura com muito empenho até encontrá-la, e quando encontra, reúne as amigas, vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido? Eu afirmo a você que a mesma alegria existe diante de Deus por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. Acredita-se que essa dracma seja o semedi, seja um voto matrimonial. Ela não era só composta de um valor unitário, de um dinheiro da época, mas ela tem um valor de relacionamento, de aliança que a mulher tem com o noivo. E essa mulher perdeu o seu semedi, ela perdeu valores. E tem tanta gente que já perdeu valores. E olha que interessante, a ovelha, ela se perdeu fora. A mulher vai perder algo dentro da casa. Oh, Deus. Tem algo perdido dentro da casa. Tem algo que, aleluia, faz parte da sua aliança, está perdida dentro. Porque tem pessoas que não estão perdidas lá fora. Tem pessoas que estão perdidas na casa, que perderam valores na casa, que perderam coisas que têm valor, aleluia, na casa, que congrega, mas está com algo perdido. Só que essa mulher, ela se importa com o seu símbolo do seu relacionamento, matrimonial. E então ela vai procurar. E para procurar, ela vai procurar com muito empenho. Olha que extraordinário. Lucas é detalhista demais. Ela não só procura, mas procura com muito empenho. Ela está, aleluia, com a ambição de encontrar aquilo que ela perdeu, aquilo que foi tirado, que não pode ser mais usado, porque não está sob a sua posse, está perdido dentro da casa. E a busca dela também é até encontrá-la. E o texto também diz que ela acende a lamparina e varre a casa. Varrer a casa é tarefa humana. Acender a lamparina é a tarefa divina. Existe uma necessidade do humano, do divino se ajuntar aí na questão dos valores perdidos. Varre a casa, mas acende a lamparina. Não adianta estar varrendo a casa e a lamparina não está acesa. Meu Deus. Tem que acender a lamparina. Aleluia. Tem que ativar essa vida espiritual aí. Eu vou no culto quinta, pastor. Pode deixar. No meio da semana toma rasteira. Não acendeu na segunda a lamparina, não acendeu na terça, não acendeu na quarta, achando que vai chegar na quinta aqui. Acende em casa. 1 minuto de oração com a lamparina acesa. Você vai ver se não vai mudar a sua história. Daqui a pouco é 2, daqui a pouco é 3, daqui a pouco é 4, até encontrar. Você vai encontrar os valores perdidos. Você vai encontrar o seu semedi, aquilo que o noivo te deu, aquilo que, aleluia, foi perdido. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A ovelha se perdeu por vadiagem e distração. A moeda por negligência. Negligência, ela está fora de uso. Quantas pessoas
estão ficando fora de uso na obra, Meu Deus. porque perdeu o talento, porque não sabe mais onde está. E ainda assim continuam confortáveis com isso. O talento que Deus te deu, você medir, ele é algo que o noivo pede quando acontece a união. E tem pessoas que perderam e não estão procurando. Sabe que está faltando algo, mas não procura. Sabe que está faltando algo, mas não tem dedicação para encontrar. Varre a casa hoje. Aleluia. E vai subir poeira quando varre a casa. Deus. Quando você começa é tudo desordenado, parece que está ficando pior, tá nada. Uma hora você vai encontrar o que está perdido. Glória a Deus. Varre a casa com a luz acesa. Varre a casa com comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso guia, o nosso ajudador, é Ele. Alegrem-se comigo. A última parábola, a parábola do filho pródigo. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço perdeu parte da herança e tudo mais. Nós já conhecemos a história. Esta última parábola junta as 2 parábolas. O filho mais novo, ele representa a ovelha que se perdeu fora. O filho mais velho representa a mulher que está perdida dentro, seja lá fora, seja aqui dentro. E dentro do contexto aqui, dentro do que Jesus está falando, da conversa que está acontecendo, do momento que está acontecendo, o que Jesus está dizendo para os fariseus e publicanos é o seguinte: entenda uma coisa, eu vim salvar o que está perdido. Entenda uma coisa, esses daqui que vocês estão julgando ser publicano, se é pecador, eu vim para eles. Eles têm valor. Eles têm valor. E quando ele conta a parábola do filho pródigo, ele está falando das 2 casas de Israel. Para quem já estudou um pouco da Bíblia, sabe que no tempo em que se levanta Saul, Davi e Salomão, após esse período, Israel se divide em 2 casas, tribo norte e tribo sul, reino norte e reino sul, na verdade. Essas 2 casas se dividem. A casa que é chamada casa reino norte, vai acontecer algo com eles. Eles vão começar a fazer aliança com quem não tem aliança com Deus. Eles vão começar a casar com quem não é pertencente ao povo judeu. Eles vão começar a ter relacionamento com povos pagãos. O reino sul vai se guardar deste male, vai se preservar disso. E aí, o reino sul e o reino norte está no primeiro versículo do capítulo 15, onde publicanos e pecadores
são a representação do reino norte, o reino que se prostituiu, o reino que entrou em idolatria, o reino que fez aliança com os outros povos. E o reino sul é aqui o grupo de fariseus e escribas que estão julgando, eles são pecadores, eles são pecadores. E Jesus falou: não, eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim restaurar o reino. É uma profecia messiânica que está em Ezequiel capítulo 37, depois do vale de ossos secos. Que Deus uniria tudo isso, que uniria Israel. Esta parábola do filho pródigo fala disso. Israel foi, a reino norte foi, se perdeu, gastou a sua herança. Você ficou. Sim. Ele chega a questionar o pai: mas pai, eu sempre estive aqui, sempre estive te servindo, sempre estive na sua casa, você nunca fez uma festa. Essa é a fala dos fariseus, dentro da parábola que Jesus está construindo. Eu estou sempre me guardando, e eu volto no começo da pregação aqui agora. Porque no começo da pregação eu falei, é perceptível aos nossos olhos, nem precisa muito de discernimento espiritual, ver pessoas fugindo do culto. E podemos estar olhando para essas pessoas como os fariseus, só julgando elas, mas elas estão gritando por socorro. Elas estão pedindo ajuda sem pedir. Estão perdidas dentro da própria casa do Pai. Estão perdidas na onde, aleluia, elas têm lugar de honra, na onde elas podem comer, aonde é a sua mesa, eu não sei. Aonde é o quarto, eu não sei. Mas você mora aqui, você habita aqui. Meu Deus. O Espírito Santo de Deus. E se eu pudesse dar um tema, um objetivo para essa mensagem, seria: Deus quer unir os que estão de pé com os que estão caídos. Aleluia. Deus quer alinhar o reino norte e o reino sul nesta noite. Glória a Deus. Deus quer botar em ordem a sua casa novamente. Então o filho que volta arrependido, a ele tem lugar de honra. E o filho que está na casa, de pé, tem um olhar de misericórdia sobre quem está caído, sobre quem está prostrado, sobre quem não tem reverência no culto. Essa pessoa está em guerra. Ei, profeta Lázaro, Felipe, você pode me ajudar a pregar um pouco? Coloca sobre vossos pés. As motivações porque nós nos perdemos, elas não importam no sentido de nós ficarmos acusando uns aos outros. Elas importam no sentido de como eu vou te aconselhar, como eu vou te ajudar, como eu vou te fortalecer. Chegou um tempo, irmãos, em que todos nós vamos estar alinhados com a vontade de Deus. Aleluia. Chegou um tempo de nós assumirmos quem nós somos. Será que eu estou perdido fora
Será que eu estou perdido dentro? Será que, de fato, eu tenho fugido da presença de Deus? Isso é algo que você deve colocar diante do Senhor. Porque existem coisas que eu posso fazer por você, mas existem coisas que só você pode fazer por si mesmo. O filho, ele foi e não voltou. Por um tempo ele ficou onde ele estava, vivendo o que o mundo lhe ofereceu. E como esse pai, ele não vai atrás do filho, porque aqui ele traz a ideia de que o filho tem consciência. O filho sabe qual é a sua identidade. O filho sabe quem é o seu pai, o que o seu pai tem. Chega um momento que ele cai em si. Ele olha para dentro de si mesmo e ele dá uma olhada para Deus também. Porque cair em si é isso. Cair em si é poder olhar para o estado que eu me encontro, mas poder contemplar um Deus que pode mudar o meu estado. E quando ele faz isso, ele não fica parado. A Bíblia diz que ele se levanta. Porque muitas das vezes as pessoas olham para Deus e dizem: uma hora Ele vai mudar a minha vida, uma hora Ele vai mudar a minha história. Deus está a todo tempo batendo na porta do seu coração, esperando, falando para você: eu estou aqui querendo mudar agora, eu estou aqui querendo fazer agora, eu estou passando perto agora. E quem entende isso já começa a clamar. Quantas passagens você não vê na Bíblia em que um disse assim: olha, Jesus está passando aí. Aí um publicano chamado Zaqueu falou: eita, ele está passando, eu quero ver ele. Sobe no monte, sobe na figueira, fica ali contemplando Jesus. Jesus olha, fala: desce daí, porque hoje convém eu entrar na sua casa. Aleluia! Ei, para de querer ficar só olhando Jesus passar, porque Ele vai te chamar: desce daí, Aleluia. Desce da figueira. E olha que interessante, o Espírito Santo falou comigo aqui agora: abandona esse orgulho, vai. Abandona esse orgulho, desce daí, vai, desce dessa figueira do orgulho. Ah, não é orgulho não, é orgulho sim. Porque quem não se rende a Deus é orgulhoso. Ah, não é soberba não, é soberba sim. Quem não se rende a Deus é soberbo. Desce da figueira, porque hoje convém eu entrar na sua casa. Mas o que vão dizer? Deixa quem vai dizer. Eu vou entrar na sua casa. Glória a Deus. Ah, mas eu sou publicano, eu sou marginal, estou à beira da sociedade. Hoje eu vou entrar na sua casa. Jesus está passando, aí tem um homem cego. Quando ele ouve: que alvoroço é esse? Aí alguém fala para ele: é Jesus, está passando aí. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Ei, para de gritar. Gritando mais alto, ele dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Entenda quem é esse Jesus. Eu te exorto no tempo chamado hoje aqui. Eu te exorto ao quê? A você acreditar nele, acreditar no sacrifício dele, acreditar na suficiência dele, acreditar que você chega,
que você consegue. Aleluia. Glória a Deus. Você vai chegar. Glória a Deus. Aleluia. Você vai chegar. Por quê? Se você é fraco, Ele é forte. Se você é ovelha, Ele te pega pelo ombro. Se você é filho, Ele te lembra quem você é. Ele te lembra onde é a casa. Ele te lembra qual é o caminho de volta. Ei, se você é Drake, é dentro da casa que Ele te faz varrer. Aleluia. Mas você não vai ficar perdido. Ei, mas alguém está dizendo, vai subir poeira, vai começar a aparecer as minhas misérias. Ei, mas a dracma volta para a mão. O CBD vai voltar. O voto matrimonial vai voltar. A aliança que estava perdida vai voltar. Ei,